compreender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a amar o culto. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus. Temos alegria, Senhor, fervor em Te adorar, em Te buscar, em Te servir. Pedimos, Senhor, que Tu fale ao nosso coração, Pai, que nos tire, Deus, do nosso lugar, do nosso mundo, nosso mundinho, Pai, onde nosso coração se busca aconchego, busca descanso, mas nunca encontra, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos pecadores, sempre tentados a encontrar alegria aqui, sucesso aqui, Deus. Então, Senhor, estamos agora na Tua casa, Deus, diante da Tua palavra, junto do Teu povo, em oração, Te adorando, Deus. Nós chegamos a Ti, Senhor, na expectativa de que o Senhor se achegue a nós, nos transforme, Deus. Aquece o nosso coração, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Levítico capítulo 19, por favor. A gente vai ler todo o texto, Levítico 19. Só um minuto, irmão. Diz assim, irmãos, Levítico 19, palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte, se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação. Não será aceita. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade para um com o seu próximo, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás.
A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semerás sementes de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertado. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, ao 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis, para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs se levantarás, honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, peso justo, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Amém. Oremos novamente, irmão. Deus maravilhoso, fala ao nosso coração, Pai. Abre nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, uns dias atrás eu vi um pastor falando de um psicólogo, né? Psicólogo que escreveu sobre um assunto que eu me interesso. E aí eu fui ver esse psicólogo, uma palestra dele. Que eu queria entender, né? Algumas coisas que a teologia não me ensina. E ele começa uma palestra falando sobre as crianças. Na verdade, é sobre as crianças o assunto que eu queria entender melhor, né? Sobre trauma, essas coisas. Tá? E ele começa com uma história. Ele fala sobre o Canadá e ele fala do impacto que os nativos canadenses sofreram, né? Os índios lá do Canadá sofreram quando os europeus chegaram lá. Os europeus cristãos chegaram lá. Uma das coisas que ele critica é que os europeus cristãos disciplinavam os filhos com a vara. E ele disse que isso foi um choque para os nativos canadenses, né, para os índios. Eles ficaram em choque, era um absurdo e tal, isso mexeu muito com eles. E aí eu parei de ver a palestra. Eu sou meio preconceituoso, né? Eu escuto uma coisa, eu já não gosto, eu paro de ouvir. Por que eu fiz isso, né? Eu fiquei assim impressionado, porque os índios, né, os nativos, tanto os americanos, os canadenses, quanto aqui no Brasil, eles têm uma série de problemas
problemas como eles tratam uns aos outros, problemas entre a relação entre eles, as tribos, né? Problemas com os filhos. Eu lembro quando eu estudei outro curso, né, em Direito, a gente começa no primeiro período falando uma ilustração sobre direito natural. E tinha uma tribo aqui no Brasil que tinha um costume de sacrificar o primogênito. Então, esse tipo de absurdo, né, que as pessoas que não têm uma civilidade, que não teve a oportunidade de conhecer o cristianismo, fazem até hoje. E o cristianismo, ele foi uma libertação para esse povo. Então, esse psicólogo, ele é ateu, né? Ele é ateu e ele detesta o cristianismo. Mas por curiosidade eu fui atrás entender melhor isso aí, esse assunto que eu queria saber. Por que eu estou falando isso para vocês, irmão? Porque esse detalhezinho, não é esse assunto que eu quero falar sobre disciplina, mas esse detalhezinho, o pai que disciplina o filho, conforme que prescreve a Bíblia, ele aprendeu, nós aprendemos isso com a palavra de Deus. O contrário disso é paganismo. É paganismo, isso é o que as pessoas que não conhecem a Deus fazem, ou na verdade deixam de fazer. É o que os índios fazem. Tem uma série de coisas que a gente faz que não é se ajoelhar diante de uma estátua, não é fazer uma oração para um falso Deus, mas é fruto de uma cultura pagã. Uma série de coisas que a gente pratica que não é um misticismo, não é uma busca mística, sobrenatural por uma força maior, mas é fruto de uma cultura pagã. Uma cultura pagã. Tinha um programa que eu assistia muito, uma família que viajava o mundo surfando, na Lu pelo Mundo, o nome do programa. Eu gostava muito de ver. O pai, a mãe e uma bebezinha, uma criancinha. E aí eles não são nada, eles são religiosos, não falam de Deus, não querem saber de Deus. Mas aí um dia eles foram para a Indonésia, que é um lugar bem pagão, né? E eles entraram lá num templo e eles adoraram aqueles deuses, fizeram todo o ritual, toda a reverência. E o episódio foi quase todo sobre isso. Eu fiquei impressionado, rapaz, esse povo não quer saber de Deus, mas demonstrou uma devoção, um respeito. E eles até falam nesse episódio, não tem nada a ver, o negócio é de surf, né? Eles falam sobre a importância de adorar, de ser grato às forças desse mundo e tal e tal. E é impressionante como o fundamento de toda a nossa prática é algum Deus. A cultura, ela não nasce do acaso. Toda a nossa cultura, toda a nossa prática, ela está fundamentada em uma devoção, em alguma espécie de religião. A gente faz coisas que são resultado de uma fé, tá? Então você crê em um Deus, você vai se comportar conforme aquilo que aquele Deus ensina. Você vai se parecer com aquele Deus. Porque nós somos aquilo que nós adoramos. Nós praticamos aquilo que nós cremos. Nós somos aquilo que nós amamos. Esse texto aqui, irmãos, ele é mais um de vários outros textos que a gente vai ver durante o Pentateuco. No livro de Deuteronômio a gente vai ver bastante isso, se Deus permitir. A lei de Deus. Só que tem uma característica fundamental aqui. É que Moisés, ele ensina que a lei de Deus é fruto do seu caráter. E quando a gente guarda os mandamentos, nós nos parecemos com o Deus a quem nós adoramos. Isso é um princípio fundamental da vida humana. O que está acontecendo com a Europa agora, por exemplo? A gente tem um movimento lá em que as pessoas elas estão idolatrando a natureza e elas estão se comportando como animais. Você tem minorias lá reivindicando o direito de se relacionar com os animais. Da onde surgiu isso? De onde vem isso? Isso é paganismo puro. Isso é paganismo puro, isso não é uma novidade. Isso é uma coisa que acontece no Oriente há milhares de anos. É uma prática milenar. E isso adentrou as portas do Ocidente. Então, houve uma mistura na nossa cultura de cristianismo com práticas orientais, religiões orientais. E surgiu uma nova religião, o secularismo, a nova era. Pessoas que não vão à igreja, que não demonstram muita devoção, muito respeito por Deus, pela Bíblia, que não leem a Bíblia, mas têm alguma espiritualidade. Elas dizem, eu respeito, eu gosto eu sou uma pessoa de muita fé. Então elas demonstram espiritualidade nas palavras dela, mas elas não têm nenhuma prática
que condiz com isso. Então a gente tem uma espécie de religião nova, uma religião ateísta, uma religião que não se relaciona com um Deus pessoal, com um Deus bíblico. Isso é paganismo puro. Tá? Então a Bíblia, irmãos, ela dá para a gente essa relação clara entre religião e comportamento. Culto e moral, culto e ética. Tudo que a gente faz é fruto da nossa adoração. Tá? Só a Bíblia ensina para a gente isso de maneira clara, que a causa da verdadeira honestidade, do verdadeiro amor ao próximo, da verdadeira fidelidade, do compromisso, do não furtar, do não matar, do não assassinar, do não mentir, é Deus. É a íntima relação com Deus. Íntima relação com Deus. Quando uma vez abordaram Jesus, perguntando para ele qual era o maior dos mandamentos, não foi um raciocínio obscuro de Jesus. Foi uma coisa muito clara. Ele diz assim, primeiro, o grande mandamento é ama teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E o segundo, antes que interrompesse ele, diz, e o segundo, semelhante a esse, é ama o teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo João, na primeira carta, diz que você não pode amar o próximo se você não ama a Deus. Porque uma coisa é consequência da outra. Ou seja, eu não posso honrar o meu pai, eu não posso deixar de ser um assassino, um mentiroso, um cobiçoso, se eu não amo a Deus, se eu não me relaciono com Deus. Essa é a relação entre a primeira e a segunda parte da lei, a segunda tábua da lei. Isso quer dizer, irmãos, só podemos amar o nosso próximo quando nós amamos a Deus. Isso quer dizer também, irmãos, de maneira ainda mais prática, que a gente só pode ser honesto, que a gente só pode ser justo durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na sexta, quando nós honramos a Deus no início da semana. Tá? De maneira muito prática. A gente só pode ser justo quando nós adoramos a Deus de maneira bíblica, quando nós amamos o seu dia, quando nós amamos o culto ao Senhor. É aqui que está o fundamento dos nossos dias, o fundamento da nossa semana. O resto é moralismo, é falsa piedade, é falsa humildade, é culto de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo, é vaidade. Então a gente tem aqui dois grandes relacionamentos na nossa vida. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo. Tá? Um resumo aqui, claro, tem um autor que diz assim, o capítulo ele mostra o vínculo entre as exortações que ensinam a gente a amar a Deus e obedecer a Deus e as exortações que ensinam a gente a amar o próximo. Isso é o que esse capítulo vai fazer, especialmente os capítulos 18 a 20, são uma sessão única, tá? Que a gente está tratando aqui de maneira separada. Em outras palavras, você é aquilo que você adora. Tá? Vamos ler de novo aí os versos 1 e 2, por favor. Verso 1 e 2 diz assim. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. Interessante a gente observar, irmão, que o capítulo ele começa com uma ordem de Deus para que Moisés fale a toda a comunidade. Vocês perceberam aí? Ele fala assim, ó, fala a toda a congregação. Isso é uma novidade aqui. Deus está falando à igreja, ele não está falando apenas ao sacerdote. Então ele diz, fala a cada homem, cada mulher, cada criança. Tá? Cada criança. Quer dizer que a santidade de vida, ela é requerida de cada indivíduo da comunidade, não apenas dos seus líderes. Não apenas dos seus líderes. Na verdade, a gente vai aprender desde cedo, desde Êxodo a gente já viu isso, que toda a comunidade é uma nação santa. Tem um sacerdócio santo. Desde o início, Deus tem um chamado para que todos nós nos relacionemos com Deus de maneira direta, sem nenhuma intervenção, sem nenhum mediador humano, mas o próprio Deus. Por isso Deus fala agora a toda a congregação. E ele diz o quê, irmão? Como Deus é santo, foi ordenado ao povo de Deus que nós fôssemos santos. Então, isso quer dizer, em outras palavras, que cada escolha diária que a gente faz, o nosso cotidiano, deve refletir a essência do caráter do nosso Deus. Tá? Cada coisinha que a gente faz. Ele vai falar aqui das mínimas relações. E essa é a beleza desse texto. Quando ele demonstra a santidade de Deus por meio da conduta do seu povo. Então, o povo, ele funciona como o canal de Deus para o mundo. E esse era o objetivo que o povo de Israel estava demorando para entender. Eles iam entender aos poucos. E Deus tinha intenção de espalhar a glória dele pelo mundo inteiro. No Novo Testamento, o apóstolo João diz que
O mundo vai conhecer, os incrédulos, o mundo vão conhecer a Deus olhando para a igreja, adentrando as portas da igreja, vendo a vida do povo de Deus. Isso é impressionante. Então Deus repete aqui uma frase fundamental. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Essa frase aqui, que Deus faz questão de repetir várias vezes, se vocês observaram, aparece aqui só nesse capítulo 16 vezes. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus está falando aqui com essa frase tão importante? Ela é a frase que descreve o relacionamento de Deus com o seu povo. Essa é a fórmula do pacto. Ele não diz apenas: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, vosso Deus. Vosso Deus. Que coisa impactante. Deus está se colocando como nossa posse. Sou Deus de vocês. E aqui não é apenas uma frase de efeito. Isso é um apelo. O que é um apelo, irmãos? Deus está fazendo um apelo. Ele está dizendo: vivam como eu vivo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Essa fórmula aqui é um apelo de Deus. Vocês pertencem a mim. Eu sou o Deus de vocês. Por isso vocês têm que parecer comigo. Então, o início e o fim desse capítulo 19 mostram, eles fazem alusão aqui ao acontecimento, até agora, o acontecimento mais importante na vida de Israel, que foi quando Israel foi formado, quando eles foram libertados do Egito e se encontraram com Deus no Sinai. Quando ele fala assim: eu sou o Senhor, ele está fazendo uma referência a Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Só que no início do capítulo, ele fala: eu sou o Senhor. E durante o capítulo ele repete: eu sou o Senhor. Mas lá no final do capítulo, ele vai lembrar isso. Ele diz: eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês do Egito. Isso é incrível, irmãos. Veja o verso 36, por favor. O verso 36 assim: balanças justas, pesos justos, efa justo e justo im. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Coisa incrível, né? Ele divide a fórmula do Sinai. Ele coloca no início do capítulo, durante o capítulo, ele diz: eu sou o Senhor. E aí ele fecha o capítulo: vos tirei da terra do Egito. Libertei vocês do Egito. Então, essa maneira de Deus formar esse capítulo, esse texto, é uma alusão ao Sinai, aos 10 mandamentos que foram entregues no Sinai. Então, lá em Êxodo 20, então ele passa a dizer: não terás outros deuses diante de mim. A base, irmãos, para essa exigência de Deus, essa vida santa, essa vida honesta, ela é a redenção. Deus libertou o povo do Egito. Eu sou o Deus de vocês, eu salvei vocês, por isso não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o meu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Até o final. E vocês vão observar no capítulo que é isso que ele vai fazer no capítulo 19 aqui de Levítico. Ele vai fazer as aplicações desse mandamento. A gente vai ver uma série de ordenanças que são aplicações dos 10 mandamentos à vida cotidiana. Uma série de ordenanças que são a prática dos 10 mandamentos. A gente não vai conseguir ver cada coisa aqui, mas eu vou fazer referência a algumas delas. Tá? O verso 3 diz assim, por favor: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele passa a falar, então. Ele coloca o fundamento, então ele passa a falar o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento aqui, não por acaso, é, na verdade, o quinto mandamento. Quinto mandamento. Interessante o fato de que as exortações aqui de Deus começam com o quinto e o quarto mandamento, nessa ordem. Honra teu pai e tua mãe, lembra-te do dia de sábado para santificar. Esses 2 mandamentos, irmãos, eles têm uma coisa em comum. Não sei se vocês lembram, mas a maneira como eles são escritos, são os 2 únicos mandamentos que não começam com um não. Não terás outro Deus diante de mim, não tomar o meu nome em vão. Aí diz: lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, aí volta. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí tem um autor, um estudioso, que ele explica que
O quarto e o quinto mandamento, o mandamento da autoridade e o mandamento do culto, da religião, do tempo da religião. Eles são os mandamentos que fundamentam a sociedade. Respeitar a autoridade e separar um tempo para adorar a Deus. Honrar o seu pai e a sua mãe e lembrar do dia do Senhor. Porque nenhuma sociedade funciona sem a devida devoção a Deus e sem a honra às autoridades. Nenhuma sociedade subsiste sem a guarda fundamental desses dois mandamentos. Por que então Moisés começa com esses dois mandamentos nessa ordem? Porque ele está falando como aquele povo vai conseguir sobreviver em Canaã. Ele está preparando aquele povo para entrar na terra de Canaã. Ele está dizendo, vocês devem então honrar cada autoridade. Porque se nós não honramos a autoridade, nós não honramos a Deus. Nós não guardamos o seu dia. Então a sociedade entra em declínio. Não só os filhos, mas principalmente os pais precisam estar atentos a isso. Ser exemplos para os filhos. Especialmente exemplo de espiritualidade, amando o dia do Senhor. Ensinando seus filhos a prática do culto. Especialmente no amor ao culto público. A palavra de Deus e a oração. E aí ele acrescenta, honrando os meus sábados. E ele coloca aqui sábado no plural, porque na antiga aliança, na época de Moisés, tinha uma série de sábados. Tinha um sábado moral, o sétimo dia, e tinha uma série de sábados que eram toda festa, todo dia separado para devoção a Deus. E ele diz, honra os meus sábados. Quarto mandamento é o mandamento que mais recebeu atenção dentre todos os 10 mandamentos. E ele é chamado de sinal da aliança. A gente vai aprender no livro de Levítico, lá a partir do capítulo 23 até o capítulo 26, como é que a prática regular da religião, ela mantinha o povo fiel. Em outras palavras, é a guarda do dia do Senhor. Se eles falhassem nisso, eles eram então contaminados pelo paganismo. Então, os versos 9 e 10, irmãos, diz assim, por favor, versos 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deluzais ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, é interessante observar aqui, uma coisa muito pequena, quando você estiver colhendo as espigas, tirando o alimento do campo, aquilo que cair para fora da carroça, do carrinho de mão, não pegue, porque aquilo ali vai ser para o mais pobre, eles vão vir, eles vão recolher depois. Não pegue isso. Qual é o princípio aqui? É o que sobra. É o que você tem demais. Você tem demais. Tem uma lei, se não me engano em número, que diz assim, para não ter duas coisas iguais. Doe isso. Então aquilo que sobra, você está extrapolando o limite. Você não precisa disso. Então isso cai para fora do carrinho, né? Deixe isso para outra pessoa. Então ele dá leis aqui, coisa tão sutil, gente. Está fora do nosso controle, né? Caiu para fora da carroça. Isso aqui é um princípio de favor ao mais pobre, ao estrangeiro. Então o proprietário da terra não deve ceifar o canto do campo. Vê o que o texto diz, ele fala, o canto do teu campo. Ou passar de novo em campo ceifado para colher o que foi deixado caído. Isso dá aos desfavorecidos a oportunidade de arranjar sua própria comida, sem depender de donativo, sem pedir esmola. Eles iam ceifar o campo, eles iam recolher aquilo que ficou. Isso ia manter a dignidade deles. Isso é interessante porque isso é uma prática muito diferente da esmola, por exemplo. Impressionante isso, né? Veja como é que uma sociedade em declínio ela funciona, irmão. Está havendo um protesto agora de alguns movimentos sociais, lá em São Paulo, porque limparam a Cracolândia, tiraram o pessoal de lá. E aí está tendo eu já tinha visto isso antes, agora está borbulhando lá, né? Mas
eles estavam tentando, não sei se foi o prefeito atual, ou o governador, mas eles estavam tentando fazer algum movimento para tirar de lá. E tem movimentos sociais que distribuem seringa para aquele povo. Esse é o mundo pagão, ateu, que odeia Deus, que abomina Deus, que usa a fraqueza humana para ganhar rios de dinheiro. Para dizer que é um movimento social honroso, uma ONG. Mas a Bíblia coloca princípios aqui tão sutis que tratam o nosso egoísmo e guardam a dignidade do próximo. Foi isso que aconteceu no livro de Ruth. Quando Ruth, que era uma estrangeira e uma viúva, ela disse assim a Noemi: eu deixei-me ir ao campo e deixar-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela assim encontra o seu resgatador, que trouxe para ela dignidade e manutenção. Então, deixar algo para os pobres ilustra aqui um princípio que o apóstolo Paulo endossa lá em Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, sem desonrá-los. Isso é impressionante. Impressionante. Eu li um livro há um tempo atrás, que é a Carta Magna da Humanidade. Ele fala como é que os 10 mandamentos do povo hebreu do Antigo Testamento fundamentou a civilização ocidental quando ela era ainda uma civilização cristã. Diferente do que aconteceu na Europa, especialmente na França, quando fizeram uma revolução sangrenta lá, de morte assassina, dizendo: matem as autoridades, matem cada sacerdote, cada rei, porque nós não precisamos de autoridade. Destruam as igrejas, enforquem o padre nas tripas do rei. Impressionante isso, porque isso é paganismo, isso é idolatria irracional da razão. E eles disseram assim: o nosso Deus é a razão. E eles se mataram. Isso é o mundo pagão, irmão, que se devora a si mesmo. Os versos 11 e 12 e os versos 15 e 16. Vejam só: não furtareis, verso 11, não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Versos 15 e 16 assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Aí aqui a gente tem vários mandamentos, né? Mandamento contra a injustiça em favor do pobre, contra a injustiça em favor do rico, contra o mexeriqueiro, contra o assassino, contra o ladrão, contra o que mente. Em resumo, prejudicar o outro era uma ofensa a Deus. Ele diz: vocês vão profanar o meu nome. Então, o fofoqueiro aqui, o mexeriqueiro, é alguém que subverte a justiça e mata o nome do outro. Então, ele trata aqui o ladrão, o fofoqueiro, o mentiroso, o assassino num pacote só. Né? Não atentarás contra a vida do teu próximo. É o sentido da expressão aqui, atentar contra a vida, né? Ou não matar, ou não sujar o nome do próximo. Você já ouviu falar de assassinato de reputação? Mas também está vinculado aqui ao versículo anterior e ao 9º mandamento: não darás falso testemunho. Tem uma tradução que diz assim: conspirar contra o teu próximo. Quando ele fala mexeriqueiro, ele está dizendo conspirar contra o próximo. Aquela conversa que denigre a imagem do outro. E a gente diz: é por aqui, mas acaba se espalhando. Né? Os versos 17 e 18, irmãos, eles ainda reforçam isso. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. E por causa dele não levarás sobre ti pecado. É interessante isso aqui. Né? Diz assim: não odeie, não aborreça o teu irmão, mas repreende-o. Repreende. Você imagina, deixa eu dar 2 imagens para vocês.
Uma pessoa muito simpática, que está ali falando com o outro, mas no fundo ela odeia aquela pessoa. E por trás ela mata aquela pessoa. Mas tem outra pessoa dizendo assim, com a cara, com a feição raivosa, dizendo: pare com isso. Esse é o que repreende e ama o irmão. O verbo reprovar aqui, repreender, é interessante que ele era geralmente usado no tribunal. Ele tinha um sentido judicial. Repreende o teu irmão. E ele está trazendo um vínculo aqui com o texto anterior. Não dá falso testemunho. É diferente de repreender o irmão. A pessoa ofendida, ela podia ir para o tribunal. E é interessante que a repreensão é uma prática justa de tratar a vida do irmão. Benefício interessante. Ele diz: repreende o sábio. O provérbio diz: repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9:8. E ele diz aqui em Levítico: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não foi Jesus que escreveu o Antigo Testamento, é a sua lei, né? Mas não foi Jesus homem lá no Novo Testamento que simplesmente originou ali essa lei. É Levítico. É a lei dos sacerdotes. Ama o teu próximo. Para que ninguém diga assim: o Deus do Antigo Testamento é outro Deus. É um Deus raivoso. A lei de Levítico diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o fundamento de toda essa prática que a gente está lendo aqui, o objetivo de toda ela é a reconciliação. É o amor a Deus, o amor ao irmão. Então o objetivo era resolver os conflitos de maneira amigável. A harmonia interna aqui na comunidade mostrava a santidade da comunidade. Então é digno de nota aqui, irmãos, que o texto pareça mostrar que o amor ao próximo tem íntima relação com o culto, com a adoração. Tem um autor ele explica o seguinte, ele diz assim: Jesus respondeu a pergunta: quem é o meu próximo? E ele ensinou uma parábola, a parábola do bom samaritano. E ele explica-lhe que aborrecer o irmão era guardar ira no coração e agir com base na vingança. Isso era aborrecer o irmão. Então ele diz: ama o teu próximo, não aborreça o seu próximo, repreende o teu próximo e não se vingue do teu próximo. Essa é a sequência de Levítico. Então aborrecer era guardar ira no íntimo. E a palavra guardará aqui significa manter no coração. O apóstolo Paulo diz assim, que o sol, não deixe o sol nascer sobre a vossa ira. Manter no coração. Então a pessoa ela tem um coração inflamado. Amar o próximo significa corrigir o próximo, não destruí-lo. O termo aqui, repreender, traduzido por repreender, ele tem a ideia de julgar. Vocês lembram que a gente tratou isso em 1 Coríntios 5? Julgar o próximo, mas com o objetivo de salvá-lo, destruir o seu pecado. Então a motivação para corrigir o irmão era se livrar do risco de cometer pecado. Então a ideia da passagem aqui é que o malfeitor ia reconhecer o seu pecado e ia se arrepender. Essa atitude ia apaziguar a ira de quem estava ofendido. Então a confrontação aqui não era para humilhar, para infligir vingança, ridicularizando o irmão, mas era tratar o coração dele. E às vezes um coração duro ele tem que ser traspassado com uma picareta. Então um exemplo de Abraão, interessante, um rei vizinho chamado Abimeleque, ele mostra como é que o mal entendido pode ser resolvido por meio de uma conversa franca. Então eles precisaram, Abimeleque foi atrás de Abraão, porque Abraão errou nisso, o pai da fé. E eles tiveram uma conversa franca. Os servos de Abimeleque tomaram um poço que pertencia a Abraão, e levou o fato ao conhecimento do rei. Então ambos desejavam resolver a disputa,
fazer uma aliança de amizade. Eles fizeram um pacto. A gente deixa, irmãos, que os ressentimentos, eles fiquem guardados dentro de nós. E às vezes demora demais ali dentro. E fica como um lixo podre acumulado dentro do nosso coração. E a gente acha que não, ou se esconde, mas isso está acabando com o nosso coração. A gente precisa lidar com isso. É como diz Douglas Wilson, né? A gente vai deixando a sujeira cair e ela vai caindo e a gente não limpa na hora. Então, ao invés de limpar na hora, que é muito mais fácil, a gente deixa acumular por 6 meses. E a gente não consegue mais limpar a casa. Tem que chamar a igreja todinha para poder fazer um mutirão lá dentro de casa, para conseguir limpar. Então, a partir do verso 19 até o 32, a gente não vai ler esse texto, mas essa seção aqui, do verso 19 ao 32, vai unir 2 linhas de admoestação, de repreensão. As leis que governam o sacrifício dos animais na adoração e as leis que falam da conduta pessoal, ou seja, culto e conduta pessoal. Ele vai falar de várias coisinhas aí. Ou seja, a vida do crente deve ser diferente da conduta do incrédulo, do que adora o falso Deus. E aí ele faz algumas coisas que é difícil explicar de uma vez. Mas resumindo, a falsa religião, irmãos, normalmente se utilizava de práticas de magia, né? E isso envolvia adivinhação, consulta de médios. É aquilo que está acontecendo dentro da igreja neopentecostal. Adivinhar o CPF da pessoa. Isso é bruxaria, isso não é cristianismo não. Então o israelita, ele tinha que confiar exclusivamente em Deus. Os povos vizinhos, eles praticavam atos de automutilação. Então ele fala aqui de não marcar a carne em nome dos mortos. Uma série de práticas que parece não diz respeito a gente. Mas tem um monte de gente que faz isso. O israelita era proibido de exercer essas práticas. Então Deus ele protege o passado e o futuro deles. Ele diz assim, não façam como fizeram os egípcios. E cuidado para não fazer como fazem os cananeus para onde vocês estão indo. Cuidado com o passado de vocês, que persegue vocês. E cuidado com o que vem pela frente. Isso é impressionante, gente. Isso faz lembrar do Salmo, que diz assim, Deus guarda, a lei de Moisés que é aludida no Salmo, né? Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada. Deus protege a gente de quê exatamente? O texto está fazendo uma referência clara aqui à influência desse mundo. Um amigo meu diz assim, irmão, não tem problema, meu amigo, não tem problema você fazer isso aqui. Olha, isso aqui é besteira, é rapidinho. Ele está agindo conforme o seu Deus. É idolatria. Não é uma prática aleatória. Não é um raciocínio rápido que ele tem. É fruto da sua devoção. É por isso que Jesus chama o dinheiro de mamon. Tudo é um ídolo. Nada é um detalhezinho da vida. Então Moisés ele traz uma série de coisas da vida diária. Ele está dizendo, cuidado com isso aqui. Como você fala com seu irmão. Como você trata a sua posse. Aquilo que você pega, aquilo que você deixa para trás. Isso é fruto da sua fé. Por isso que é muito importante a gente aprender o que significa visão de mundo, né? Cosmovisão. Ninguém faz nada por acaso. É um compromisso interno do coração que a gente tem. Então, irmãos, tem mais coisas que esse texto vai resumir. Os cultos de fertilidade que dominavam a religião cananeia. A prostituição era uma característica comum da adoração deles. De onde vem essa promiscuidade aí na sociedade? De onde vem essas músicas? Aí a gente ouve que aquela cantora, aquele cantor faz questão de fazer uma lambança no show, né? Uma apresentação enfim, uma nojeira no show. Ela adora, ela é devota de uma entidade tal. Ela adora o Deus tal. Ela é da religião tal. E ela faz questão de colocar isso, manifestar isso na sua arte.
de falar sobre isso na sua apresentação. No seu trabalho, é o trabalho dela. Como é que funciona o marketing de certas bandas, né? Eu gostava muito de rock, eu ainda gosto de rock, mas tinha umas bandas antigas que era um negócio absurdo. E eles faziam questão de falar do que eles acreditavam. Podia ser marketing, podia não ser. Mas eles sabiam que as pessoas fazem essa associação direta entre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente adora. Irmãos, resumindo ainda o restante do texto, ele fala ainda sobre misturar, é interessante, ele diz assim, sobre misturar substâncias, ele fala de misturar o tecido. O que significa isso? Para finalizar. Por que não podia misturar certas espécies, ele diz? Misturar certos tecidos? Santidade, separação. Deus ele estava ensinando na vida diária, nas pequenas coisas, que vocês não devem se juntar com os outros povos. Cuidado, irmão. Isso é radicalismo demais, né? Cuidado para você não se misturar com certas pessoas, com certas amizades. A gente tem a tendência, o nosso coração é fábrica de ídolos. Nós somos adoradores de natureza. Você nunca está livre. Você não está fazendo uma coisa, eu sei bem o que eu estou fazendo. Você está sendo influenciado, você está sendo subjugado, está sendo dominado por algum Deus. Que Deus é esse? Quem determina a sua vida? Quando alguém olha para a sua vida, ela pode dizer, a que Deus você pertence? Quem é o seu Deus? Prática diária da sua vida. Então, isso tudo deve ensinar para a gente que a santidade ela está intimamente relacionada à adoração. Esse é o grande mal que a gente tem visto nas igrejas. Pessoas que expressam santidade no culto, mas em casa e no trabalho não. Porque elas não adoram a Deus de verdade aqui. Veja como é que a santidade permeia a vida dos israelitas. As relações deles, a colheita deles, a demonstração de generosidade, o jeito que você demonstra carinho, generosidade pelo próximo, descanso, o trabalho, os animais. A gente está esperando falar de culto, né? Não, ele está falando sobre os animais. Em resumo, eu devo amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, para que eu possa amar de verdade o meu próximo. Santidade não é apenas evitar o mal, mas é buscar a prática da justiça. É viver com integridade no pensamento, nas palavras e nas ações, para a glória de Deus e para o bem da sociedade, para o bem da igreja, para o bem da família. A gente não deve, irmãos, apenas fazer o bem, a gente deve buscar fazer o bem, construir a vida. A gente deve ser ativo na prática da justiça, se esforçar pelo melhor, para espalhar o amor de Deus, o reino de Deus. Por isso, Moisés diz, Deus fala a toda a congregação. Eu não deve esquecer jamais também, irmãos, que o fundamento da prática da justiça é a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, e o apóstolo Paulo chama isso de justiça. Essa é a nossa justiça. A redenção, fomos libertos da escravidão. E isso é o que capacita a gente, motiva a gente a viver desse jeito, a aborrecer a prática desse mundo, a ficar enjoado com a prática pagã desse mundo. Não é respeitar, não desrespeito, é abominar a prática desse mundo. Rechaçar a prática desse mundo. Como é que a gente faz isso? Não devemos escolher o nosso dever. A gente deve ter como objetivo estar completos em toda a vontade de Deus, cada detalhe da sua lei. Quanto mais a nossa vida, o nosso temperamento se aproxima da lei de Deus, mais felizes nós seremos, mais completos nós seremos. E mais felizes a gente vai fazer o nosso próximo, a nossa igreja, a nossa família. Isso é consistência, isso é coerência interna. Porque o meu coração, ele diz que acredita numa coisa, mas vive de outro modo. Você nunca vai ser feliz. Você vai ser sempre uma pessoa confusa.
mas adorando a Deus verdadeiro, vivendo do jeito que Ele quer que a gente viva. Isso é completude. Isso é paz. Isso é shalom, né? Isso é a paz, isso é a completude da vida. Deus nos ajude, irmãos, a amar a Deus e a sua lei. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus com uma oração e um cântico. Oremos. Deus maravilhoso, te louvamos por essa manhã e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Deus, a amarmos a tua lei como expressão do teu caráter, a guardarmos no coração a tua palavra para não pecarmos contra ti. Nos ajuda a amarmos o estilo de vida que o Senhor propõe para nós, que o Senhor ordena. Nos ajuda a amarmos, Senhor, a prática da justiça. Nos ajuda a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos amou se entregando por nós. Nos ajuda, Deus, a vivermos em íntima relação com o Senhor, amando o culto público, amando o dia do Senhor, dedicando tempo ao Senhor, à oração, à leitura e meditação da palavra, para que assim a gente possa, Deus, expressar a tua vida em nossas vidas. Sejamos chamados luzeiros do mundo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.